eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu trouxe para você esse lindo trilho de mesa com o ponto jasmim, também conhecido como ponto margarida. Ele fica muito legal para você confeccionar diversas peças, inclusive mantas, capas de almofadas, tapetes também. Essa é uma peça super fácil de ser feita e fica bem legal porque dá todo esse acabamento aqui. Olha que legal, não precisa de um bico, então a gente deixa o acabamento mais rústico para chamar a atenção do ponto do centro, que é esse ponto bem bonito que dá esse efeito de florzinhas, de margarida. Confira a seguir o material que você vai precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje. E não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. O material que nós vamos precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje são 3 novelos de Euro-Roma Ecotrama, número 4. Ele contém 340 metros e 200 gramas. A agulha indicada para crochê é a número 3, que é a que eu vou utilizar aqui. Caso seu ponto seja muito frouxo, você pode utilizar a número 2,5, caso ele seja mais solto. Então, nós vamos usar aqui 3 novelos. E aí, nós vamos começar. Aqui eu estou mostrando para você a cor pink, mas na nossa videoaula de hoje, nós vamos utilizar a cor cru, que eu acho que fica bem legal para o nosso caminho de mesa. A gente vai precisar também, antes de mais nada, da gente começar, nós vamos precisar aqui de bolinhas de madeira. Essas bolinhas aqui, caso você não encontre essas bolinhas, você pode procurar por miçangas também, que dá certo. Pra gente começar, nós vamos iniciar aqui com a cor cru. Então, vou puxar aqui um pouquinho de fio. Então, pra gente dar início, nós vamos trabalhar aqui correntes. Então, a gente não vai contar correntes para fazer essa nossa peça. Vamos fazer da seguinte forma, vamos fazer aproximadamente 38 centímetros de correntes. Então, é só você ir trabalhando as suas correntes e vamos trabalhar até obter os 38 centímetros. Trabalhei aqui os meus 38 centímetros de corrente, você pode utilizar uma fita métrica para ter a precisão ali, caso você queira trabalhar um pouco mais também dá. Depende muito da largura que você quer fazer a sua peça. Feito isso, eu vou laçar o meu fio, vou voltar na 4ª corrente, então aqui está na agulha não conta, 1, 2, 3, vou voltar aqui na minha 4ª corrente, laço o meu fio e faço um ponto alto. Então, nós ficamos como se tivéssemos 2 pontos altos aqui. Faço 1, 2, 3 correntes, laço o meu fio e volto neste ponto aqui, no entremeio destes 2 pontos, e vou trabalhar um ponto alto, só que vou deixar ele incompleto. Laço o meu fio, vou aqui para a base da mesma corrente e faço a mesma coisa. Trago o meu fio, laço, tiro apenas 2 voltas, tenho outro ponto alto incompleto. Laço o meu fio, novamente na mesma corrente, faço ponto alto incompleto. Observe que eu já tenho 4 alças na minha agulha. Laço meu fio, pulo aqui 1, 2, 3 pontos de base, 3 correntes de base, vou lá na 4ª e faço novamente a metade de um ponto alto. Tenho 5 alças na agulha, laço meu fio, vou na mesma corrente e faço a mesma coisa, metade do ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 6 voltas na agulha. Laço meu fio e passo tudo de uma vez. Ele ficou assim. Faço aqui 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, vou aqui nesta alcinha que eu tenho, trago meu fio, laço, passo 2 voltas, ok? Então, a nossa primeira carreira, ela vai ficar desta forma aqui. Nosso primeiro motivo, aliás. Então, fiz aqui 2, laço meu fio, volto aqui na mesma base e trabalho outro ponto alto incompleto, laço meu fio e trabalho outro ponto alto incompleto. Então, eu tenho 2 pontos altos incompletos aqui na minha base. Laço meu fio,
pulo 3 correntes de base, vou lá na quarta e repito a mesma coisa. Faço 2 pontos altos incompletos, ou seja, tiro apenas metade do ponto para depois laçar. Aqui eu vou soltar, que deu um nozinho. Depois eu vou laçar e passar tudo junto, ficando assim. 3 correntes. Laço meu fio, venho nesta alcinha que eu acabei de fechar e faço um ponto alto incompleto. Laço meu fio, vou aqui na base do ponto que eu teci, faço a mesma coisa. 1 e 2. Laço meu fio, conto 1, 2, 3 correntes, vou lá na quarta e faço mais 2 pontos altos incompletos. Lembrando sempre que eu vou ficar com 6 alças na agulha. Então, após as 6 alças, eu laço e passo tudo de uma vez. Nossa primeira carreira vai ficando desta forma aqui. 3 correntes novamente, laço meu fio, faço um ponto alto incompleto, vou aqui para a base, no mesmo ponto em que eu fiz esses 2, faço mais 2 incompletos também. Laço meu fio, pulo 3 correntes de base e vou lá, trabalho mais 2 pontos altos incompletos. Laço meu fio, passo tudo de uma vez. Olha como vai ficando aqui a nossa primeira carreira. Então, trabalho 3 correntes e vou repetir todo esse processo, esse ponto que eu estou fazendo, por toda a minha carreira. Trabalhei aqui por toda a minha carreira. Cheguei aqui, fiz o meu último motivo, então laço meu fio e vou no mesmo ponto e trabalho um ponto alto. Então, observe que eu puxei o fio, mas eu não fiz a corrente. Eu apenas laço ele e termino com um ponto alto no mesmo ponto, para poder ficar retinho a nossa lateral, assim como nós vamos ter nesta aqui. Para começar ali a nossa segunda carreira, vamos trabalhar 3 correntes para subir. É exatamente igual a outra que nós começamos, é exatamente como nós começamos neste aqui. Viro a minha peça, faço um ponto alto aqui no mesmo ponto. Então, aqui, apenas no início, eu trabalho 2 pontos altos completos. Faço 3 correntes, laço meu fio, venho aqui no intervalinho entre os 2 pontos, assim como eu fiz lá no início, e trabalho a metade de um ponto alto. Laço meu fio, vou aqui na base embaixo e trabalho 2 pontos altos incompletos, ou seja, eu vou deixando na agulha sem terminá-los. Observe que eu tenho os 2 e os 2 daqui, que são 4 alças na agulha. Laço meu fio e agora fica bem mais fácil, porque você já tem onde pegar, ó, sempre nesses intervalinhos. Então, eu pulo todas essas 3 correntes e vou lá no meu intervalinho e trabalho 2 pontos altos incompletos. Fazendo isso, laço meu fio e passo tudo de uma vez, exatamente como nós fizemos. Faço 3 correntes, laço meu fio, pego aqui no meu espacinho, laço meu fio, venho aqui nesse meu espaço, trabalho aqui 2 pontos altos incompletos. Então, nós estamos fazendo exatamente igual a nossa primeira carreira. Aí, vamos aqui nesta parte. 1 e 2. Sempre totalizando 6 alças na agulha. Laço e passo tudo. Observe como já forma o desenho da nossa estrela. 3 correntes, laço meu fio, venho aqui nesta alcinha que eu acabei de fechar, um ponto alto incompleto. Com as 3 correntes que eu subi, eu já tenho 2 alças. Vou pro próximo ali, no mesmo espacinho, na base, trabalho mais 2. E na próxima, trabalho mais 2. 1 e 2.
laço e passo tudo de uma vez, faço 3 correntes e assim eu continuo trabalhando desta forma até completar a minha carreira. Não tem segredo, você tem 2 pontos, aqui na base dele embaixo, você faz mais 2, sendo incompletos, e aí você vai lá no seguinte, onde você pula todas as suas 3 correntes, e vai lá no seguinte e faz a mesma coisa. Aí, você laça e passa tudo. Você faz 3 correntes e aí segue trabalhando por toda a carreira. Olha que legal que já vai formando aqui. Então, eu vou trabalhar aqui e já volto para mostrar. Então, voltei aqui, estou no final da minha carreira. Vou laçar o meu fio, vou trabalhar o meu meio ponto alto, a metade de um ponto alto, laço meu fio, volto aqui na minha base, trabalho aqui a metade também, laço meu fio e vou lá no meu último ponto, trabalho mais 2 pontos altos incompletos, então totalizaram 6 pontos aqui. Laço o fio, passo tudo de uma vez. Laço o fio e venho neste ponto que eu tenho aqui e trabalho um ponto alto. Então, observe que ele ficou desta forma aqui, a nossa segunda carreira. Então, para nós iniciarmos a nossa terceira carreira, nós vamos trabalhar igual nós estamos trabalhando. Então, vamos fazer da seguinte forma: 1, 2, 3 correntes, viro a minha peça, já faço um ponto alto aqui, onde eu tenho a base do meu ponto alto, ficando assim 2. Faço 3 correntes, laço meu fio e trabalho aqui a metade de um ponto alto. Laço meu fio, vou lá na base, trabalho novamente. Já tenho 4 alças na agulha. Laço meu fio, vou para o próximo e faço a mesma coisa. Laço meu fio, passo tudo de uma vez. Faço 1, 2, 3 correntes, laço meu fio e trabalho aqui novamente. Nós apenas vamos repetindo tudo que nós fizemos nas 2 carreiras anteriores. É exatamente igual. Quando você vai prender, pular os 3 pontos, você vai pular as 3 correntes, você já vai identificar onde é que você tem que pegar ali. Então, fica muito mais fácil de você trabalhar. Vamos trabalhando dessa forma até completar as carreiras e o tamanho desejado da sua peça. Olha que legal como 3 carreiras já define bastante ali a nossa peça. Nós temos aqui 2 motivos aqui, o outro fica alternado e assim vamos trabalhando. Voltei aqui, então, para te falar que eu trabalhei aqui aproximadamente 93, 94 centímetros em toda a minha peça. Olha como ele ficou desde o início. E aí, eu fui trabalhando, olha que legal. Então, é uma peça bem legal de ser feita e bem rápida também, dá um efeito muito legal aqui no seu trabalho. Eu gosto bastante desse ponto. Ele não tem lado direito nem avesso, porque como nós fazemos carreiras de ida e volta, as carreiras ficam todas iguais. E aí, para finalizar, a gente vai deixar esse caminho de mesa bem rústico. Então, quando você finalizar ali o seu último ponto, você vai fazer o seu último motivo e vai finalizar como sempre estava finalizando. Não fecha ele, e sim faz um ponto alto. Para poder fechar a sua carreira. Em seguida, você faz uma corrente, que é para fechar ele mesmo. E aí, você vai cortar o seu fio para poder puxar, e aí você pode fazer o arremate dele depois. Agora, a gente vai fazer os tasséis pra gente colocar na nossa peça. Então, aqui são bolinhas de madeira, como eu disse lá no início do vídeo. Caso você não tenha essas bolinhas, não consiga encontrar, você pode
usar miçangas também, mas que tenham aberturas maiores para conseguir dar esse efeito. Então, pra gente fazer aqui o nosso tasselzinho igual a esse, a gente vai pegar uma bolinha e aí vamos fazer da seguinte forma: um fio aqui desse tamanho, aproximadamente um pouco maior que um palmo, assim, uns 30 centímetros mais ou menos, que dá isso aqui. Então, você vai pegar, dobrar ele no meio, desta forma, fazer 2, pegar novamente a outra ponta, 3, novamente 4 e 5. Desta forma aqui. Você vai fazer 5 e vai cortar o fio. Em seguida, você vai cortar um fio um pouco mais curto, de aproximadamente uns 20 centímetros. Vai posicionar ele aqui desta forma. Vai pegar os seus 5 fios que você cortou, vai posicionar no meio e vai dar 2 nós. 1 e 2. Deu 2 nós, junta aqui eles e ele fica assim. Feito isso, você vai pegar uma agulha menor do que a que você tá trabalhando, ou até a mesma que você tá trabalhando, desde que ela caiba aqui dentro da bolinha, e aí você vai puxar esses fios aqui por dentro dela. Observe que ele fica pra fora ainda, então você vai empurrar a sua bolinha. Olha que legal. Você tem os 2 nozinhos aqui, então você vai empurrar ela para que ela entre até mais ou menos a metade ali da sua bolinha e fique escondida. A quantidade aqui de fios que a gente vai deixar pro tassel, ele é mais ou menos 4 dedos aqui para a franjinha do nosso tassel. Caso você queira fazer maior, não tem problema. Então, você pode fazer o primeiro, medir com 4 dedos ali, de tamanho, de comprimento. Pode fazer maior se quiser. E a partir do segundo que você fizer, você só posiciona os 2 assim, para que eles fiquem juntos. Segura aqui e aí você corta. Aconselho utilizar uma tesoura maior do que essa, para poder fazer o corte, porque você vai precisar cortar ali, fazer aproximadamente ali, exatamente 14 peças, para a gente poder posicionar ali no nosso caminho de mesa. Então, pra gente fazer isso, vamos começar lá do início. Vamos pegar aqui o nosso primeiro tassel e vamos colocar aqui na ponta. Então, eu vou passar apenas um. Passo um e fica um fio aqui e o outro aqui. Vamos dar 2 nozinhos. 1 e 2, desta forma, ficando assim. Olha que legal. Então, este fiozinho aqui, a gente vai esconder depois. Agora, eu vou dar uma dica bem legal para você poder fazer a divisória ali, bem certinho das suas peças. Então, aqui eu tenho aproximadamente 36 centímetros, que a gente fez 38 centímetros mais ou menos de correntes. Então, aqui eu tenho 36 centímetros de fio, de peça. 6 vezes 6 são 32, porém, eu preciso colocar aqui em média 7, mais ou menos, aqui, dividindo, porque eu tenho 14, então eu tenho que colocar aproximadamente 7. Então, aí é só você ir dividindo aqui, você vai colocando. Então, coloca um aqui no final. E aí, você vai dividindo mais ou menos, não precisa ser com exatidão, caso a sua peça tenha ficado maior. Você vai, se você preferir, você pode, como aqui eu tenho 36 centímetros, você pode, ao invés de colocar a 7, você pode colocar apenas 6, que dá um efeito bem legal. Mas aqui, eu vou subir aqui para que você possa ver. Vai dar certinho aqui as 7 peças que eu preciso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depende do tamanho que ficar ali a sua peça. Então, eu vou colocar aqui a minha segunda. Como aqui eu tenho os 36 centímetros, vou colocar de 6 em 6. Se você deixar a fita métrica ali,
ela te ajuda também ali a posicionar como que você vai fazer. Então, vou colocar ali, puxar um fio, como eu fiz anteriormente. Puxo apenas um fio. E aí, vou amarrar aqui. 1, 2 nozinhos, ok? Então, ele vai ficar desta forma aqui. Vou posicionar a terceira, então, fica ali no 12, mais ou menos. Pego o meu fio, puxo ele, ajusto para ficar bem certinho ali. Esse é um exercício de bastante paciência para que fique bem perfeito ali as suas amarrações na sua peça. E aí, você vai fazendo desta forma. Então, eu tenho mais aqui para fazer, vou trabalhar. Algumas bolinhas, ela contém essa estrelinha, ou algumas contém coração. Se você quiser, você pode deixar pra frente assim, desta forma. Ou, se você não quiser, você pode girar ela aqui e deixar ela de forma que não apareça ali o detalhezinho. Então, eu vou fazer aqui em toda essa minha parte e eu já volto pra mostrar. Voltei aqui, coloquei todas as minhas bolinhas. Então, agora eu vou dar uma dica bem legal pra você. Observe que nós temos vários fios soltos aqui. Então, para você não precisar esconder esses fios, a gente vai fazer da seguinte forma. Observe que tem um nozinho aqui. Você vai posicionar ele desta forma e vai puxar a sua bolinha, ok? Puxado a sua bolinha, aí você pode cortar aquele fio, porque os nozinhos entraram aqui dentro da bolinha. Olha só. Ou, se você preferir, aqui, olha como ele fica o nozinho. Se você preferir, você pode cortar ali, como nós temos 2 nozinhos, eles não vão soltar. E aí, você puxa pra dentro da bolinha esse nozinho. E o que sobrou de excesso, você pode cortar. Toma cuidado só para não cortar a trama ali da sua peça, mas eu acho mais fácil você puxar primeiro aqui, para que o nozinho entre ali dentro, e aí depois você faz o corte. Como este daqui, olha só. Aí, você faz o corte que fica mais fácil. Como esses dois lados não tem direito e avesso, aí você pode posicionar, caso você não consiga cortar tão rente e acha que pode ficar aparecendo, você pode usar este lado aqui como lado principal da sua peça. Então, esse daqui eu vou finalizar, e aí vou fazer este outro lado aqui, e aí volto para mostrar. Então, finalizei aqui o nosso caminho de mesa, fiz todos os arremates, coloquei aqui num outro fundo para que você possa visualizar melhor como ele ficou e não num fundo branco. E aí, é só você ajeitar aqui os tasséis. Olha que legal que ele fica bem delicado e é bem fácil de ser feito. Olha que legal o desenho do nosso ponto. Então, carreiras de direito e avesso são iguais, você pode utilizar as duas. Se preferir, pode utilizar os detalhes aqui do lado direito, ou pode usar a sua peça desta forma aqui, mais básica. O total da nossa medida aqui, da nossa peça, ele ficou com as franjas aqui, com o tassel, ele ficou com 1,13 m, lembrando que tínhamos feito com 93 centímetros aqui de comprimento. Então, ficou com 1,13 m por 36. Aí, você pode fazer de acordo com o tamanho desejado para sua mesa ou para sua cliente. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!